E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo aqui nós vamos ver dois exemplos da forma fatorada de um polinômio. Como que nós devemos fazer para fatorar um polinômio? Primeiro vamos entender o conceito. O polinômio tem como característica a soma de monômios. O polinômio pode ser de grau 1, grau 2, grau 3, o grau que nós quisermos, né? Mas ele é caracterizado pela soma de monômios. É um termo mais outro, mais outro. E quando eu digo soma, também vale a subtração. Um termo mais outro, menos um terceiro, e assim por diante. Coeficientes positivos e negativos. Quando nós falamos de forma fatorada, nós queremos então representar esse polinômio não mais na forma de uma soma, mas sim na forma de uma multiplicação. Um fator que multiplica outro e assim por diante. Aqui eu coloquei uma representação genérica de um polinômio na forma fatorada, que é a seguinte: o polinômio v de x é igual a n, e aí uma sequência de parênteses. Eu vou explicar item por item, tá? Esse AN aqui é o coeficiente dominante do polinômio. O coeficiente dominante, ao contrário do que a gente pode pensar, não é o coeficiente maior, não é o maior, mas sim o coeficiente que acompanha o x que tem o maior expoente, o x de maior grau, a variável de maior grau. É... Então, por exemplo, num polinômio de grau 2, o coeficiente dominante é aquele que acompanha o x elevado a 2. No polinômio de grau 5, o coeficiente dominante é aquele númerozinho que acompanha o x elevado a 5. E assim por diante. Na forma fatorada ele vai aparecer aqui, ó, tá? Basta lembrar disso? Para começar, sim. Coeficiente dominante você já coloca aqui no começo. Esses parênteses aqui, todos têm um xzinho. É um x menos alguma coisa. Todos têm um x e um menos alguma coisa. A quantidade de parênteses depende do grau do polinômio. Um polinômio de grau 2, nós teremos dois parênteses. De grau 3, três parênteses, e assim continua. Tá? Esse alfa 1, alfa 2, alfa 3, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar melhor. Olha lá, alfa 1, alfa 2, alfa 3, até o alfa n, são as raízes dos polinômios. Se nós tivermos um polinômio de grau 2, nós teremos alfa 1 e alfa 2, que são os valores do x1 e o x2 que a gente encontra na fórmula de Bhaskara. Se for um polinômio de grau 3, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Aqui eu coloco até n, porque esse polinômio é de grau n. Quanto vale esse n? O que você quiser. Pode ser simplesmente grau 2, grau 1, grau 3. O n pode ser um número natural qualquer, tá? Que você queira. Qualquer a partir de 1, tá? Tem que ser no mínimo 1. Certo? Então, o nosso objetivo é encontrar as raízes do polinômio e colocar dentro de parênteses depois desse x menos alguma coisa. Então, eu resolvi uma equação. Uma das raízes é o número 2, por exemplo. Então, aqui eu coloco x menos 2. A segunda raiz, vamos supor que é uma equação de grau 2, um polinômio de grau 2. A segunda raiz vai ficar vamos supor que a segunda é menos 5, então fica x menos menos 5, então vai ficar x mais 5. Se fosse um de grau 3 e tivesse uma terceira raiz, por exemplo, menos 4, então aqui ficaria x menos menos 4, seria x mais 4. E aqui eu colocaria o coeficiente dominante, certo? Então, vamos começar a escrever um pouquinho para ficar melhor. Vamos para exemplo, tá? Exemplinho aqui, ó. Vamos colocar um polinômio p de x, um classicão, x ao quadrado, mais 4x, mais 4. Eu já vou colocar isso aqui porque ele tem uma coisa curiosa. Na hora de escrever na forma fatorada, o coeficiente dominante aqui já é 1, porque é o número que acompanha o x que tem o maior expoente, o x de maior grau. Então aqui eu já posso colocar 1. O 1 numa multiplicação não muda nada, então aqui, nesse caso, o 1 é opcional, mas eu já vou colocar aqui, para mostrar ponto a ponto. Para encontrar as raízes dessa equação, a fórmula de Bhaskara funciona muito bem. Soma e produto, fatoração do trinômio quadrado perfeito, em vários métodos, tá? Calculando as raízes, nós encontraríamos x1 igual a 2 e o x2 também igual a 2. Vamos verificar para ver se dá certo? Tem que zerar. Se é raiz da equação, do polinômio, tem que zerar. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4 dá 8. 4 vezes 2, 8. 8 mais 8, 16. Não zerou. Onde que eu errei?
aqui é menos. Opa! Então é importante verificar sempre. Uma coisinha que você erra, um sinal que você esquece, você vai errar a questão. Verificando agora, menos 2 ao quadrado dá 4, mais 4 dá 8, 4 vezes menos 2 dá menos 8, com aquele 8 a princípio vai dar 0. Então nós acertamos. As duas raízes são iguais, mas eu vou seguir essa estrutura pelo menos para começar. Então eu coloco x menos 2. E como são duas raízes, eu vou colocar um segundo parênteses aqui. X menos 2. Esse 1zinho aqui não muda nada, porque é elemento neutro da multiplicação. Esse menos 2 vai ficar x mais 2. Aqui também x mais 2. E nesse caso eu ainda poderia colocar como x mais 2 ao quadrado. Ainda poderia fazer assim, porque esses dois parênteses são iguais, uma coisa multiplicando ela mesma, essa coisa fica ao quadrado, certo? Se fossem valores diferentes, aí eu teria dois parênteses separadinhos, certo? Eu escolhi esse caso aqui por conta dessa peculiaridade, eu achei interessante já mostrar para vocês. Vamos ver um polinômio agora de grau 3, para que a coisa fique um pouco mais interessante. Então eu vou colocar aqui, ó, um polinômio p de x, 2x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 7x, mais 6, tá? Se nós formos resolver essa questão aqui, nós vamos ver que o conjunto de solução tem os seguintes valores: 1, menos 2 e a fração 3 meios. Tá? E a fração 3 meios. Dá para verificar todos eles. Coloca um no lugar de cada um dos xzinhos, faz as continhas, vê que vai dar 0. Com o menos 2, fazendo tudo certinho, também dá 0, com essa fração também dá 0. São as três raízes desse polinômio de grau 3. Tá? As três raízes são números reais, não precisa chegar aos complexos, tá tranquilo. Para colocar na forma fatorada, então, olha que coisa tranquila. Eu vou colocar aqui, ó. É o mesmo polinômio p de x, coeficiente dominante é o 2. Ah, mas o maior é o 6. Não, mas o coeficiente dominante não é o maior coeficiente em si, é o que acompanha o x que tem o maior expoente. É o monômio que define o grau do polinômio, aqui, ó, do x ao cubo. Então, é esse 2 aqui. Como eu tenho três raízes, três soluções, porque isso aqui é um polinômio de grau 3, eu teria aqui então três parênteses. Em cada um deles tem o x menos alguma coisa. X menos. Aí vamos lá. Primeiro valor é 1. Coloque ele aqui. Segundo valor é menos 2. Com esse menos vai ficar mais 2. E o terceiro é 3 meios. 3 sobre 2. Eu vou colocar aqui. E pronto. Está resolvido. Essa é a forma fatorada desse polinômio aqui. Vocês podem se perguntar, mas como que ele sabia, como que ele fez para encontrar esses valores? Na verdade, eu já sabia as respostas, só coloquei aqui porque o objetivo desse vídeo não é mostrar como encontrar essas raízes, mas sim mostrar como usá-las para escrever um polinômio na forma fatorada. E é simples assim, tá? Recomendo sempre, chegou a uma resposta, tenta fazer o caminho contrário, tenta voltar para cá. Faz as distributivas, dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas faz as distributivas e ver se você consegue voltar para a forma tradicional de polinômio. Se você conseguir, você acertou a questão. Caso contrário, volte, você deve ter errado alguma coisa. Possivelmente você errou um sinal por aqui, ó. Menos com menos que fica mais, ou ainda, se for uma questão em que você teve que encontrar as raízes, você pode ter errado a obtenção de uma dessas raízes. Então verifica se realmente é 1 ou menos 1, se é 2 ou menos 2, se é 3 meios ou menos 3 meios. Algum errinho vai ter aí na sua conta. É importante sempre verificar, sempre que possível. Tá bom? Então, forma fatorada de polinômio é basicamente isso. O porquê que tem esse x menos alguma coisa e por que aqui veio o coeficiente dominante, para explicar isso só fazendo a demonstração do teorema, tá? Da decomposição em fatores de um polinômio. Isso aí, numa outra oportunidade, a gente pode mostrar. Um abraço e até a próxima.